Vem pro papo entre loucos, porque de gênio e de louco todo mundo tem um pouco. Mil assuntos, mente em jogo, ideias soltas pegando fogo. E no final você decide quem é gênio e quem é louco. Vem pro papo entre loucos, porque de gênio e de louco todo mundo tem um pouco. Mil assuntos, mente em jogo, ideias soltas pegando fogo. E no final você decide quem é gênio e quem é louco. Bem-vindos a mais um Entre Loucos podcast. E hoje a gente vai estar mais uma vez divagando dentro da minha loucura misturada com a minha genialidade. E o assunto que eu trouxe hoje não é bem um debate, mas está mais para algo histórico, uma defesa, uma curiosidade de algo que eu venho estudando desde a minha juventude, desde o início da minha adolescência. Eu sempre fui de igreja e aos 14 anos eu descobri algo que eu amo até os dias de hoje, que é o rock and roll, o heavy metal. E com isso, os pastores da igreja local ao qual eu congregava diziam que rock é do diabo, que rock é do demônio, que não sei o quê, que você não pode ser roqueiro e ser cristão. E ao mesmo tempo, os meus amigos que gostavam de rock and roll, aos quais eu conheci após conhecer, né, o heavy metal, o rock and roll, eles diziam que eu não poderia escutar e gostar de rock e ao mesmo tempo ser cristão, e eu achava aquilo tudo um absurdo. E exatamente por isso eu comecei a me debruçar em teorias cristãs evangélicas, porque eu não queria deixar de escutar o rock, mas eu também era um cristão, ainda sou e jamais deixarei de ser. E com isso, eu precisava entender se realmente o rock and roll era algo do diabo, o que não fazia o menor sentido na minha cabeça, ou se esse povo estava tudo maluco, tanto os pastores quanto os roqueirinhos lá da escola. E a questão que eu descobri é, esse povo estava tudo maluco. E a partir daí, eu tive essa ideia de juntar várias e várias fontes, documentações históricas, coisas que eu já tinha lido naquela época, coisas que eu li posteriormente e algumas coisas novas que eu busquei para poder fazer esse podcast e utilizei tudo isso como um belo material para o diálogo que vocês verão a seguir. Então, se você gosta de rock and roll, gosta de assuntos que te façam pensar, se você gosta de teologia, de cristianismo, sociologia, filosofia ou qualquer outro assunto que exercite o seu QI, e se você não tem um QI de 83, 88 e e se considera uma pessoa acima da média, fica aqui com a gente, porque com certeza você vai gostar muito do podcast Entre Loucos. E eu não estou falando apenas desse episódio, mas eu estou falando de tudo que ainda está por vir nos próximos episódios. E para que você não perca nada, meu caro louco e gênio inteligente, curte, segue, compartilha, ativa a notificação e fica de olho, porque vai ter muita coisa boa nos próximos dias. Eu tô com vários assuntos aqui, eu tô com uma sequência de assuntos teológicos aqui, porque é algo que me agrada muito, mas deixo bem claro, esse podcast, a ideia não é só falar de teologia, é falar de tudo.
qualquer coisa que te faça pensar um pouco, que te faça sair da sua caixinha ao qual você está acostumado. Então, segue para o podcast. Podemos imaginar, por um instante, a reverência silenciosa de um coral tradicional de igreja. Aquele ambiente clássico, né? Aham, com aquela luz pesada entrando pelos vitrais, tudo muito solene. Exatamente. O som de um órgão que ecoa com uma precisão, tipo, quase matemática. A contemplação ali é absoluta, tudo está no seu devido lugar, intocável, sagrado. Uma paz total. Sim. E então as pesadas portas de carvalho maciço se escancaram de repente. E o que entra rasgando o silêncio não é um cântico angelical. Longe disso. É o som estrondoso, muito veloz e brutalmente distorcido de guitarras do heavy metal. Isso acompanhado por uma bateria que soa como uma metralhadora. Dá até pra visualizar o choque, né? Nossa, sim! E durante décadas, a teologia conservadora afirmou com todas as letras que esse barulho era literalmente demoníaco. Mas hoje, esse mesmo som é financiado e utilizado para salvar almas. O que é uma virada de chave impressionante. Muito. A grande questão é, como a instituição religiosa passou de queimar discos de rock para abençoar rodas de bate-cabeça e bandas de death metal. Olha, uma transição que desafia a lógica. Principalmente porque não foi uma mudança pacífica. Foi uma batalha. Com certeza. Foi uma guerra cultural profunda que durou meio século. E o mais fascinante para mim é que essa transformação não partiu da liderança. Não veio de cima para baixo, né? Exato, não veio do púlpito. Ela veio das ruas, das garagens, e isso forçou a estrutura milenar a se adaptar ou perder toda uma geração. E é exatamente para desvendar as engrenagens dessa guerra que vamos mergulhar hoje. E eu passei os últimos dias, cercado por uma pilha de materiais incríveis sobre o assunto. É muito material mesmo. Demais. Para quem nos ouve ter uma ideia, temos de tudo na nossa análise. Desde artigos teológicos super rigorosos dos anos 80, que condenavam o ritmo ao inferno, Passando por revistas especializadas, né? sim, enciclopédias da revista Templo Metal, até debates muito acalorados entre jovens cristãos que foram garimpados no Reddit moderno. E o que fica claro logo de cara é que o rock bateu de frente com um muro de resistência colossal. Um muro construído com séculos de tradição. Se formos pensar bem, pense no mecanismo da música sacra. Aham. Desde os salmos e do canto gregoriano, a ideia principal sempre foi a elevação da alma através da ordem harmônica. Tipo, a música servia para aquietar a carne, né? Isso, aquietar a carne e focar o espírito totalmente no divino. Então, quando chegamos nos anos 50 e 60, o rock and roll explode na cultura pop. E, bom, ele não chega sozinho. Vem com um pacote completo de rebeldia. Exatamente. Ele vem de mãos dadas com a rebeldia juvenil, a revolução sexual e o consumo de drogas. Para os religiosos daquela época, o rock não era apenas um estilo musical. É a trilha sonora da degradação moral, praticamente. E as nossas fontes mostram que a liderança não estava apenas sendo paranoica. Eles usavam os próprios ícones do rock para justificar o pânico. Eles tinham munição. Bastante. Tem um artigo muito detalhado que a gente analisou chamado Afinal de contas, o rock é do homem, de Deus ou do diabo? E esse texto lista essas evidências. E as citações são pesadas. Muito. Eles citavam, por exemplo, o Alice Cooper. Ele afirmava em entrevistas que um espírito o guiava em troca de fama mundial. O que, para a época, era um prato cheio para condenação. Total. No decorrer desse episódio, eu vou estar fazendo algumas pequenas pausas para poder estar fazendo alguns pequenos comentários. Por um exemplo, aqui foi dito sobre o Alice Cooper. Porém, existe um detalhe que poucos sabem. O Alice Cooper é filho de um pastor. E esse pastor, ele é um dos fundadores de uma das maiores faculdades cristãs do mundo. E na época que ele resolveu se tornar o Alice Cooper, ele escolheu exatamente esses nomes, que são 2 nomes femininos, para poder se com a forma de se revoltar contra a igreja e contra o pai dele. Porém, posteriormente, ainda nos anos 80, o Alice Cooper
voltou-se para Deus novamente. Não de forma assumida, mas de forma interna, ao qual ele foi trabalhando isso no decorrer de anos e se limpando dos seus vícios, dos seus pecados, dos seus erros, no decorrer de anos, até que no ano de 2002 ou foi de 2006, eu não tenho certeza exatamente aqui, porque eu sempre confundo a data da conversão dele com a data da conversão do Dave Mustaine, o líder do Megadeth. Eu sei que um foi em 2002 e o outro foi em 2006. Eu só não lembro qual é qual aqui. E ele se assumiu cristão, convertido, protestante. E hoje ele está na frente dessa universidade. Ele tem vários projetos sociais, ele trabalha como financiador de várias linhas evangelísticas e missionárias pelo mundo. Porém, ele evita falar sobre esses assuntos, ele não gosta de aparecer, ele não quer ganhar palco perante a isso. E Alice Cooper virou apenas um personagem midiático, apenas uma caricatura, um personagem. Quando ele sobe no palco, é um teatro que ele está fazendo. Apenas isso. E se você pegar o álbum dele, A Long Game the Spider, que foi lançado em meados de 2002, 2006, por ali, se não me falha a memória, você vê que tem algumas letras ali que são muito, muito condizentes com a palavra de Deus. Inclusive, uma música em especial ao qual eu aconselho vocês a ouvirem e prestarem atenção na letra dela, na tradução dela, que se chama Salvation, né? Traduzindo pra gente, salvação. E, sinceramente, Alice Cooper é um dos meus artistas cristãos favoritos. E vamos seguir para a continuação do podcast. Prometo interromper o mínimo possível. Ou o AC/DC cantando a plenos pulmões que estavam na estrada para o inferno. Sem falar, sabe, na postura altamente transgressora do Mick Jagger. Era munição farta para quem queria proibir o ritmo de qualquer jeito. Com certeza. Mas o núcleo dessa rejeição ia muito além das letras ou do comportamento dos artistas. Como assim? A tese central, e isso é crucial para entender o conflito todo, é que a música não é um terreno neutro. Os críticos argumentavam que o rock tinha suas bases rítmicas cravadas no paganismo. Ah, a questão das raízes do ritmo. Isso. Com influências que remontavam a rituais de voodoo africano, segundo eles, a batida sincopada, aquele pulso repetitivo do baixo e da bateria, tudo isso era desenhado para excitar o corpo e anular a razão. E a lógica deles era que se a razão é anulada, a espiritualidade verdadeira desaparece. Exatamente. Ok, vamos destrinchar isso, porque é aqui que o conceito dá um nó na minha cabeça. Manda. Eu sempre vi a música como uma lousa em branco. A matemática dos acordes e a física das ondas sonoras são a lousa. A letra é a mensagem que é escrita nela. A visão mais moderna. Sim, tipo, se eu toco um acorde distorcido e canto sobre esperança, a música é boa. Como um conjunto de vibrações no ar pode ser intrinsecamente mau ou demoníaco? Parece estranho hoje em dia. Pois é. E isso não era apenas um choque de gerações. Sabe, os mais velhos disfarçando o desconforto estético deles com uma linguagem teológica rebuscada. Olha, essa é a defesa moderna. Mas para a mente conservadora daquela época, a forma e a substância eram completamente inseparáveis. O meio já era a própria mensagem. Nossa! E eles utilizavam uma base bíblica muito forte para justificar isso. Especificamente o livro do profeta Amós, no capítulo 5, versículo 23. Onde fala do estrépito, certo? Isso. Ali, a narrativa diz que Deus rejeita o louvor de um povo que estava vivendo em hipocrisia. E a palavra hebraica usada no texto original é ramon. Ramon. Que foi traduzida na maioria das Bíblias em português como estrépito. E isso significa literalmente barulho, tumulto, confusão. Caramba! Então a liderança olhava para um show de rock... Com decibéis ensurdecedores, pessoas pulando suadas, guitarras gritando. E vê a encarnação física desse tal estrépito. Perfeito. Para eles não importava nem um pouco se a letra falava de salvação ou de Jesus. A pulsação agressiva da bateria já era um ataque ao silêncio contemplativo que, na visão deles, Deus exigia.
Mas então temos um paradoxo enorme na nossa exploração de hoje. Porque se a rejeição teológica era tão blindada e absoluta, como é que o rock entrou no meio cristão? É uma ótima pergunta. Porque, historicamente, é a igreja que ditava as regras da arte no Ocidente. Michelangelo, Bach, todos compunham e pintavam sobre as regras estritas do clero. Aham. E, de repente, essa mesma instituição superpoderosa foi obrigada a engolir a cultura pop. Por onde esse cavalo de Troia entrou? Bom, entrou pelas portas de igrejas na Califórnia, trazido por pessoas que literalmente andavam descalças. Tudo começa a virar no final da década de 60. Com o Jesus Movement, né? Exato, o movimento dos Jesus Freaks. O cenário era a pura contracultura americana. Milhares de hippies completamente desiludidos com o consumismo vazio da sociedade. E exaustos do movimento das drogas também. Sim. E eles começaram a se converter ao cristianismo, mas aqui está o ponto-chave que as fontes destacam. Eles aceitaram a figura de Jesus, mas rejeitaram o empacotamento da classe média americana que vinha junto com a igreja tradicional. Ou seja, eles queriam a redenção, mas não queriam o terno, a gravata e o órgão de tubos. Exato. Eles mantiveram os cabelos longos, a vida comunitária e, principalmente, a estética musical do folk e do rock. E algumas congregações perceberam o que estava em jogo. A Calvary Chapel foi o grande exemplo disso, certo? Liderada pelo pastor Chuck Smith. Sim, a Calvary Chapel foi fundamental. Eles entenderam que se expulsassem aqueles jovens por causa das roupas rasgadas e dos violões, estariam jogando fora uma geração inteira de convertidos sinceros. Foi uma decisão de sobrevivência pura e de acolhimento. E é nesse caldo cultural que surge uma figura que me chamou muita atenção nos textos da nossa pesquisa. É o cantor Larry Norman. Ah, o Larry Norman é icônico. Ele pegou uma frase atribuída a Martinho Lutero e a transformou no grande escudo intelectual para o rock cristão. Ele cravou o seguinte: por que o diabo deve ficar com toda a boa música? Uma frase poderosíssima. Muito. O raciocínio dele era que, se Jesus venceu o mal, ele retomou o direito de propriedade sobre toda a criação. Portanto, a música, qualquer música, pertence a ele. E essa frase foi genial porque ela simplesmente desarmou o argumento do estrépito. Ele transferiu o foco da física do som para a soberania divina. Deu um nó na argumentação contrária. Deu mesmo. Mas olha, mesmo com essa justificativa, a aceitação não foi imediata nem universal. Se olharmos para o Brasil, por exemplo. Os anos 70 no Brasil foram complicados. O cenário era desolador. Artistas pioneiros, tipo a banda Êxodos, enfrentavam boicotes ferozes de rádios e congregações locais. O medo do ritmo era tão enraizado? Tão enraizado que as gravadoras evangélicas só permitiam que uma banda colocasse no máximo 2 ou 3 faixas de rock por disco, né? Isso mesmo. E era uma leve influência de rock progressivo em um LP inteiro. Qualquer coisa além disso era considerado um suicídio comercial. E um escândalo espiritual. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque uma vez que a porta é aberta 1 milímetro para a cultura jovem, não tem mais como fechar. De jeito nenhum. A represa estoura. Pois é, e a juventude não ia se contentar em ficar cantando baladas folk com violão para sempre. Se o mercado secular estava acelerando e ficando mais pesado, os jovens cristãos iam junto. Era inevitável. E é aí que a nossa linha do tempo chega nos anos 80. O negócio decola para valer com o surgimento do chamado white metal. O que foi que transformou uma música de nicho boicotada em algo com tanta força industrial? A resposta tem um nome muito claro na década de 80. A banda Stryper. Clássicos. Eles adotaram a estética completa do glam metal. Aquele som pesado, com refrãos épicos, mas muito focado no visual, sabe? Aquelas roupas de cor amarelo e preto e os cabelos incrivelmente armados com laquê. Exato. E eles foram um fenômeno gigantesco. Alcançaram um disco de platina, tocavam na MTV o tempo todo e faziam shows onde literalmente arremessavam bíblias na plateia. É uma imagem muito forte. Muito. Mas note como a tensão ainda existia nos bastidores. Ao mesmo tempo em que organizações seculares nos Estados Unidos, como o PMRC, tentavam censurar o heavy metal no Congresso americano, O Stryper ainda sofria fogo amigo dentro da igreja. sofria muito.
Eles tiveram que alterar a capa do álbum To Hell with the Devil. As fontes contam essa história. A arte original mostrava anjos atirando um pentagrama no fogo. E lideranças religiosas, sem entender o simbolismo da derrota do mal que estava desenhado ali, acharam que era uma exaltação ao satanismo. Um mal-entendido gigante. Mas, no fim, o Stryper provou que era possível. Só que tem um detalhe claro no cenário da música pesada. O glam metal sempre foi visto pela ala mais radical do movimento como algo plastificado. Sim, algo falso ou comercial demais. Exato. Se havia jovens lidando com depressão, com a violência crua das ruas nos anos 90, um refrão feliz cantado por caras em roupas de elastano não ia refletir a realidade deles. Nem um pouco. E é nesse ponto que a coisa atinge níveis que beiram o incompreensível para quem está de fora da cena. Como a igreja lidou com a demanda por sons mais extremos, obscuros e agressivos. É aí que o fenômeno se torna verdadeiramente fascinante do ponto de vista sociológico. A cena cristã não apenas aceitou o peso, ela espelhou quase que milimetricamente a evolução secular rumo ao abismo sonoro. Tudo em busca de autenticidade. Eles queriam algo real. Sim. Quando o secular criou o Doom Metal, que é aquele som extremamente lento, arrastado, muito opressivo e melancólico, Jovens cristãos na Austrália formaram o Paramecium para falar sobre o peso do julgamento e a tristeza do pecado. exatamente. E quando o secular explodiu o death metal, rápido com guitarras muito graves e vocais monstruosos, surgiu a banda Mortification. O famoso disco deles, Scrolls of the Megilloth, nossos registros dizem que é tão assustadoramente bem executado que é respeitado até por ateus da cena extrema mundial. É um clássico absoluto. Mas as fontes mostram um caso que vai além de tudo isso. É o projeto chamado Horde. E aqui eu preciso fazer uma pausa, porque a audácia disso é chocante. Eles adotaram black metal. Foi um marco. Para quem não acompanha isso, nos anos 90, o black metal norueguês não era apenas um gênero musical agressivo, era um movimento ativamente anticristão. Famoso por queimar igrejas históricas de madeira. Sim, e por promover crimes reais em nome do satanismo. A sonoridade é caótica, propositalmente mal gravada, com baterias que soam como enxames de abelhas. E os vocais, que são literalmente gritos de desespero. Exato. Como alguém pega a ferramenta máxima do ódio à igreja e a leva para dentro dela. Bom, o cérebro, por causa do projeto Horde, percebeu que a única forma de combater uma ideologia extrema é ocupando o espaço que ela julga ser exclusivo. Ele criou o Unblack Metal. O metal não negro. Isso, ele lançou um álbum chamado Helig Usvart, que pode ser traduzido como Sacro Unblack. O choque foi sísmico. Imagina a reação. A cena norueguesa ficou enfurecida. Chegaram a enviar ameaças de morte ao criador do projeto. Mas a semente já estava plantada, né? A forma agressiva havia sido totalmente esvaziada de seu conteúdo anticristão original e preenchida com teologia de combate espiritual. Perfeito. E aqui no Brasil, não ficamos para trás. A pesquisa cita pioneiros absolutos como o Calvário, que foi a primeira a lançar um LP, a Banda Eterna e o Brutal Antidemon. Mas me explica uma coisa sobre quem consumia isso, porque me parece uma forma bizarra de apropriação cultural que os deixava isolados de todos. Como assim? Imagina a vida de um fã do Antidemon nos anos 90. Ele chegava na igreja no domingo com uma camisa preta cheia de caveiras e era escorraçado pelo pastor, que via ali o próprio diabo. Sofria preconceito religioso. Sim, aí ele ia para um show de metal na rua à noite, pedia um refrigerante em vez de cerveja, tentava falar de fé e apanhava dos metaleiros seculares. Que o chamavam de poser e traidor do movimento. Exato. Essa dupla marginalização não destruía esses jovens. Pelo contrário. Ela foi o combustível exato para a criação de uma comunidade inquebrável. Pense bem, quando você é expulso do ambiente sagrado tradicional e também é rejeitado pela cultura urbana secular, você fica culturalmente desabrigado. Fica sem lugar no mundo. Isso. E o que grupos humanos isolados fazem? Eles constroem a própria tribo. Para explicar isso, a academia utiliza o conceito de tribalismo pós-moderno do sociólogo Michel Maffesoli. As neotribos baseadas em afetos. Exato. Mas, traduzindo o jargão para a vida real, o que aconteceu foi que um bando de jovens com jaquetas de couro
Percebeu que a única família verdadeira que teriam eram uns aos outros. Eles não precisavam mais pedir permissão para a instituição. Eles transformaram garagens e galpões em seus próprios santuários. O material cita o pastor americano Bob Beeman, que fundou o Sanctuário International, justamente para acolher essas pessoas e organizar festivais. Sim, foi um refúgio. E no Brasil, a década de 90 viu o surgimento de redutos absurdamente potentes. O maior exemplo das nossas fontes é a Comunidade Caverna de Adullam, Que nasceu em 92 em Belo Horizonte, fundada pelos pastores Fábio e Eduardo, não é? Isso mesmo. E o contexto geográfico aí é perfeito. BH, nos anos 90, era o berço do Sepultura, a capital nacional do metal pesado. Havia uma legião de headbangers vagando pela cidade. E a Caverna de Adulão operava sob a premissa de que a adoração a Deus poderia ocorrer perfeitamente ao som de guitarras saturadas de distorção. Eles acolhiam aqueles que jamais pisariam em um templo convencional de terno e gravata. E tivemos também a comunidade Gólgota, em Foz do Iguaçu. Essa história é fantástica. Sim. Lá, o pastor Pipe, que liderava a banda de punk Desertor, se descrevia como um anarquista cristão. Um termo que parece contraditório no papel, Mas na prática fazia sentido. Ele pegou o espírito de denúncia do movimento punk, o ódio ao racismo, o ódio à corrupção, a defesa feroz da liberdade e filtrou tudo isso através da lente da Bíblia. Eu vou ter que fazer mais uma observação, porque a comunidade Gólgota realmente nasceu em Foz do Iguaçu, mas hoje em dia eles têm a sede deles, que é o único local em atividade, com cultos presenciais, que fica na cidade de Curitiba. E eles não só estão envolvidos no meio do rock e do metal cristão ou do punk, mas também no meio biker motociclista, com o motoclube Golgotanos, beleza? E atualmente, creio eu que a maior referência de uma comunidade cristã e ao mesmo tempo underground do Brasil é a comunidade da Crash Church, que tem como sede localizada próximo ao Alto do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, que é a casa do grande Antidemon, a qual já foi citado, né, aqui no vídeo, e que vocês devem procurar, devem pesquisar, caso vocês não conheçam. E desde já, eu faço parte dessa comunidade, apesar de estar vinculado à, à célula que temos no interior do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, ok? Então, desde já, mando aqui um abraço para o meu pastor, o pastor Batista do Antidemon, sua esposa, e também para o pastor líder local aqui do Vale do Paraíba, o pastor Miro, assim como todos os outros líderes da igreja Crash Church, seja da sede, lá do Alto de Ipiranga, seja de suas células que estão espalhadas em outros lugares, como na Argentina, Campinas e Mogi das Cruzes. Tamo junto, pessoal, e eu espero que vocês gostem desse episódio. Ele denunciava até o aborto com uma ótica punk cristã. o que nos leva então a uma provocação inevitável. Quando olhamos para a Caverna de Adulão com pessoas tatuadas batendo cabeça no culto, Aham. estamos diante de uma teologia inteiramente nova, uma revolução doutrinária. Ou isso é apenas o departamento de marketing operando com uma agressividade brilhante para embalar e vender o mesmíssimo produto teológico de 500 anos atrás? Olha, a resposta que a análise aponta é dupla. Teologicamente falando, o núcleo dogmático não mudou uma vírgula sequer. Tudo permaneceu intacto. Sim, a mensagem continuava sendo a redenção através do sacrifício e a busca por uma vida moral. Não é uma nova religião. Mas, em termos de impacto sociológico humano, foi uma revolução absoluta. A mudança foi na forma de entregar. Exato. Eles provaram que a subcultura urbana extrema poderia ser um veículo sagrado legítimo. A instituição se moldou à tribo, sabe? A igreja parou de exigir que o indivíduo passasse por uma lavagem estética para ser digno. Isso se reflete perfeitamente na qualidade e na diversidade da arte que essas comunidades produziram, que é o nosso último ponto de parada.
E aqui vemos caminhos divergentes de sobrevivência e sucesso. De um lado, temos quem furou a bolha em direção ao topo. É impossível não falar da Oficina G3. Sim, eles saíram de shows improvisados nas ruas e em coretos de praça pública para ganhar o Grêmio Latino com um disco Depois da Guerra. E o sucesso enorme da Oficina G3 reside na capacidade deles de dialogar com o mercado secular sem afastar a base religiosa original. Eles alcançaram um nível de técnica musical virtuosa. E as letras também acompanharam, né? Com certeza. Em clássicos como Naves Imperiais e Indiferença, a mensagem está lá, mas é elaborada com uma poesia implícita, altamente reflexiva. O que permitiu que a música deles tocasse na rádio secular, sem ser imediatamente rejeitada. Não soava como um panfleto religioso barato. Exato, era arte pura. Mas, ao mesmo tempo, sempre existe o contrapeso do underground que nunca perde a sua força. Verdade. As fontes trazem a análise de uma música da banda punk Desertor, chamada Isaías 53. E aqui entra um choque visceral. É uma experiência bem intensa. Para quem consegue imaginar, guitarras tocadas numa velocidade que parece que os dedos vão quebrar, o baixo estrondoso e o vocalista soltando gritos guturais que parecem urros de dor profunda. Aham. E no meio de uma roda de mosh onde as pessoas estão literalmente se empurrando com força, isso é considerado um momento íntimo de louvor profundo. Como é possível? Explica o mecanismo de como um grito raivoso vira uma oração. É que para aquele jovem no mosh, não é um grito de raiva contra o divino. É um grito de empatia visceral. A letra é baseada na passagem bíblica de Isaías 53. Que descreve a brutalidade e o sofrimento físico do sacrifício. Isso. Descreve o peso esmagador da crucificação. Para quem tá ali, uma balada suave de violão jamais conseguiria capturar o terror e a agonia daquele momento histórico. Faz muito sentido. O vocal gutural, o urro, é a tentativa física e artística de se conectar com a dor. A dor sonora se torna um ato de profunda reverência. É a conversão da violência sônica em empatia espiritual. Lindo de ver. E é muito interessante notar, nas discussões modernas no Reddit, como essa mentalidade amadureceu em quem acompanha a discussão hoje. Sim, eles superaram o medo físico dos acordes. Totalmente. Eles baseiam-se naquela máxima bíblica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existe um consenso maduro de que o estilo musical não ofende o sagrado. O foco está no coração de quem toca e no propósito, né? Exato. Eles têm a clareza de dizer, olha, o death metal é genial, edifica minha fé quando estou com fones de ouvido no ônibus, mas talvez tocar isso no culto congregacional de domingo não seja o ideal. Não porque o ritmo seja maligno. Perfeito. Simplesmente porque afasta os mais velhos e quebra o senso de unidade da comunidade. O contexto e a intenção se tornaram a regra final. O que mostra um amadurecimento gigante da discussão. E que jornada fascinante essa análise revelou, né? Demais. Se olharmos para trás, vimos ritmos que eram apontados pelas mais altas lideranças como o estrépito demoníaco se transformarem no bote de salvação para jovens que a própria estrutura tradicional não sabia como amar. Verdadeiros abrigos vitais. Grupos como a Caverna de Adulão não inventaram apenas um novo som. Eles salvaram milhares de jovens. O rock não destruiu o sagrado, de jeito nenhum. O sagrado engoliu a subcultura rebelde e a ressignificou por completo. E essa capacidade absurda de ressignificação nos deixa com um pensamento muito instigante para o futuro, indo até um pouco além das nossas fontes de hoje. O que seria? Pensa bem, se uma sonoridade com histórico de violência e extremismo do black metal norueguês pôde ser despojada de sua intenção original e transformada em uma ferramenta do sagrado? É um salto enorme. Sim. Então, quais são as expressões culturais das ruas de hoje que as instituições atuais julgam como inaceitáveis ou profanas e que fatalmente se tornarão os hinos sagrados das próximas gerações? Nossa, essa é a perspectiva que dá um nó na cabeça de qualquer um. É a prova histórica de que a caixa que separa o sagrado do mundano, a linha entre o barulho e a adoração, depende inteiramente do que se carrega no peito de quem escuta. Com certeza. A arte sempre caminha no fio da navalha. Uma análise espetacular dessas fontes incríveis de hoje.
É um excelente momento para quem acompanhou essa exploração colocar os fones de ouvido e reavaliar o que considera apenas ruído. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo mergulho profundo. E esse foi mais um episódio do Entre Loucos Podcast, porque de gênio e de louco todo mundo tem um pouco. Muito obrigado pela presença de todos vocês que aqui estão para nos ouvir e acompanhar mais esse episódio interessantíssimo. E eu, antes de finalizar, eu quero deixar algumas dicas de bandas para vocês pesquisarem, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube, Deezer, qualquer outra plataforma de música que você costuma ouvir as suas músicas. A primeira delas, é claro que é o Antidemon, a banda do meu pastor, que é uma banda de death metal incrível, e eu tenho certeza que quem gosta do gênero vai gostar. E eu digo para vocês analisarem as letras, porque são letras muito interessantes, muito profundas e que realmente combinam com o estilo da banda, da música e também com a palavra de Deus. E já deixo um abraço também para o meu pastor. E depois algumas bandas que são poucos conhecidas, como a Exo Rider, né? Exo de Êxodo e Rider, né? Que é o do meio biker mesmo, linguajar e tal. Vocês estão ligados, enfim. E basicamente é uma banda que canta um hard rock em português bem interessante para quem gosta de andar de moto, motoclube, etc. Aí depois a gente tem uma banda que eu quero indicar também, que é a Hallelion, que seria a mistura de Hallelujah com Lion, né? Que seria o Aleluia em inglês e o Leão, né? Que é uma banda de power metal nacional que tem letras em português e eles contam, né, dentro do seu álbum, é toda uma história ali, com começo, meio e fim, e cantada, tá? Então eu acho bem interessante, é um álbum que você pega ali da primeira música e ouve até o final, e, e você tá escutando uma história contínua ali. E você vai pegar muitas referências cristãs lá dentro. E a terceira banda é uma banda um pouco mais ácida, um pouco mais crítica, um pouco mais pesada, que mistura o horror punk com horror metal, uma vibe meio Alice Cooper, só que bem mais pesada, que é a eh, Legion of, é? Legion of Ashes, né? Legião das Cinzas, isso mesmo. E eles têm 3 álbuns. O primeiro, eles basicamente narram fatos bíblicos do Antigo Testamento. No segundo álbum, é uma crítica forte à idolatria. E no último álbum, é uma crítica muito forte a falsos profetas, falsos líderes religiosos, igrejas que estão aí apenas para tirar proveito da população e que não são igrejas sérias, tá? Ou seja, é uma banda que bate em todo mundo sem distinção, tá? E que pregam o verdadeiro amor de Cristo, né, adoração somente a Cristo, etc. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu indico uma das músicas que eu mais gosto é a Zeus Falso, tá? Acho que vocês vão achar bem interessante. E é isso, ficamos por aqui com mais um episódio do Entre Loucos Podcast, porque de louco e de gênio todo mundo tem um pouco. E se você gostou desse episódio, e se você gosta de temas que façam você pensar, raciocinar, queimar um pouco os seus miolos, coloquem eles para funcionar de uma maneira que você não está acostumado no seu dia a dia, eu tenho certeza que aqui vai ser o seu lugar e que você vai se sentir em casa. E por isso, desde já, eu peço, siga, compartilha, comenta alguma coisa, dê sugestões de temas de estudos que eu posso trazer aqui para vocês. E quem quiser ajudar o canal de alguma outra forma, manda mensagem no Instagram do Entre Loucos Podcast. Porque assim, aqui a gente não tem. Gente não, né? Eu só tô sozinho aqui desse projeto. Né? Eu não tenho patrocínio nenhum aqui. E se você quiser ajudar a ser bênção na vida desse canal, eu agradecerei eternamente. Faço uma propaganda aqui para vocês. Coloco imagem durante o podcast, né? Fazendo publicidade, etc. E eu tenho certeza que vai abençoar muito isso aqui.
Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês e tamo junto até o próximo episódio. Ah, observação, esse podcast ele não é um podcast apenas de assuntos cristãos. Ele é um podcast que vai tratar de todo e qualquer assunto ao qual eu ache pertinente e que me faça pensar, refletir, que dê nós na minha mente, na sua mente, ou talvez até desate alguns nós. Então, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Entre loucos, porque de gênio e de louco todo mundo